Paz do Senhor, povo de Deus, vamos iniciando mais uma lição. Mas antes disso, como é que você está? Acredito que você esteja muito bem. Se não tiver, não se preocupe, porque Deus está no controle da sua vida. E nesta lição de número 3, temos o tema, as qualidades de Deus. E a lição de hoje se encontra em Romanos, capítulo 1, versículo 19 e 20, que diz, vamos lá. Porquanto o que Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. A gente vai compreendendo que existem qualidades por Deus visíveis e invisíveis. Acompanhando aí a lição, o versículo diário sendo compartilhado aí para os seus alunos, incentivando eles aí ao devocional, a gente agora vai passar para a parte de baixo. A Bíblia diz que se encontra em João, capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que eles conheçam a ti, que és o único Deus verdadeiro, e conheçam também Jesus Cristo, que enviastes ao mundo. Vamos agora passar para o início da lição. Porém, antes disso, a gente entende que no estudo da teologia sistemática, qualidade é um sinônimo de atributo. E atributos podem ser tanto comunicáveis como incomunicáveis. Ou seja, existem coisas que Deus vai compartilhar conosco, mas existem coisas que Deus ele não vai falar. Porque Deus ele não tem a obrigação de estar nos dando satisfação, né? Ele faz o que bem entende. Então a gente não tem que estar o tempo todo sabendo o que é que Deus vai fazer. Nós devemos estar o tempo todo confiando e descansando neles. E desta forma você já vai introduzindo aí a lição para os seus alunos, para que eles estejam compreendendo que nós só vamos saber as informações necessárias. E à medida que nos aproximamos de Deus, podemos também desenvolver as qualidades que Ele tem. Porque a gente só conhece alguém ouvindo essa pessoa, certo? Então, se você não ouvir alguém, você não vai saber como ela age, como ela pensa, como ela se comporta, quais são suas qualidades e também quais são os seus defeitos. Mas, a partir do momento que a gente começa a querer conhecer mais de Deus, ouvi-lo mais, ter mais entrosamento com Ele, a gente acaba também pegando os comportamentos que o Senhor tem. Por quê? Da mesma forma que pegamos manias de um amigo, de um parente, né? Alguma palavra, alguma gíria, algo ali que está ali repetitivo, a gente também consegue absorver coisas que só o nosso Deus tem. A partir disso, a gente vai entrar nos 3 objetivos da nossa lição. O primeiro é apresentar as qualidades essenciais de Deus. O segundo é destacar as qualidades que Deus compartilha. O terceiro é enfatizar as qualidades que pertencem somente a Deus. Você vai ver aí no seu quadro, né, que são os saberes escolares, que vai do ponto 1 ao ponto 6, que é toda a trajetória que devemos passar até o final dessa lição. Você vai estar aí passando para o seu aluno. Introduzindo aqui, conhecendo mais de Deus, a gente entende, que realmente a intimidade só é gerada através da conversa, o que a gente já conversou aqui. Mas, no primeiro ponto da lição, diz Deus e suas qualidades essenciais. Então, a principal forma pela qual podemos conhecer uma pessoa é ouvir as suas ideias, é ouvir o que ela tem para nos trazer. Então, tudo o que Deus pensa a respeito da criação, Ele tornou conhecido através de quê? Da sua palavra. Então, Deus, Ele descreve a sua relação com o seu povo através da sua intimidade. Por quê? Ele nos trouxe leis, Ele nos trouxe instruções, Ele nos trouxe uma doutrina, Ele nos trouxe uma forma de comportamento, a modéstia no vestir.
o jeito delicado em cuidar do nosso irmão, em tratar com amor. Então, ele nos trouxe aspectos para que a gente pudesse desenvolver e também compartilhar uns com os outros. A parte A da lição diz: as qualidades revelam a personalidade de Deus. Então, as qualidades revelam o que Deus aprova e o que Deus não aprova. E diante das nossas escolhas, é só a gente pensar: será que Deus se agrada disso? Será que Deus não se agrada? Será que Jesus faria isso? Né? Então, deste pensamento, a gente pode começar a modificar os nossos costumes, vendo se Deus aprova as nossas escolhas. Então, a gente entende que o Senhor instrui nós como povo de acordo com o seu caráter. Né? Deus não ordena a ação de acordo com as nossas próprias qualidades, mas de acordo com as qualidades dele. Sendo assim, a obediência aos mandamentos é uma das formas pelo qual Deus se agrada, que Deus fica feliz. Só que quando a gente abre aí a Bíblia em Efésios 5, você estiver aí na sua casa, no seu trabalho, você pode abrir aí a sua Bíblia em Efésios 5. Você vai ler do 1 ao versículo 10 as características de Deus, o cuidado dele, o zelo dele. Né? Você vai ver o amor que ele tem, o cuidado que ele tem, o respeito que ele tem. Você vai destrinchando aí e pode trazer esse capítulo aí de Efésios 5 para os seus alunos, para que eles tenham essa sensibilidade maior em entender cada passo a passo das qualidades que nós podemos ter e que Deus tem. Mas o segundo ponto, que é a parte B, diz: Deus se revela através das suas qualidades essenciais. Ou seja, Deus se revela através de 3 tipos de qualidades. Quais são elas? A espiritual, a eterna e a infinita. Deus é espírito. Então, a gente já vai entrar no primeiro lado, no primeiro ponto, que é o espiritual. Lá em João, capítulo 4, versículo 24, a gente vai poder afirmar que Deus, sendo espírito, ele não pode ser visto, ele não pode ser tocado, mas ele pode ser sentido. E ele pode, e nós podemos também ouvir a voz dele. Né? Se você quer ter mais intimidade com Deus, você com certeza vai sentir a presença, o queimor, aquela alegria em tê-lo com você, porque Deus, ele é espírito, né? E a gente segue também afirmando que Deus é eterno, e encontramos isso em Salmos, capítulo 90, versículo 2, que afirma que Deus é eterno, ou seja, significa que ele nunca teve um começo e que ele nunca terá um fim. E Deus não tem idade, Deus não tem data de nascimento, ele já existiu. Então, é algo muito além da nossa compreensão, é algo muito além da nossa mentalidade. E a gente não consegue raciocinar e pensar nisso. A gente deve só aceitar e admirar a coisa mais linda que é ele, né? Então, de fato, Deus, ele é além, porque a Bíblia também afirma que ele é infinito. E em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, a Bíblia afirma que Deus infinito significa que ele não tem limites e que ele não está preso ao tempo e nem ao espaço. A Bíblia também afirma que 1000 anos é como um dia e um dia é como 1000 anos para Deus. Então ele é dono do tempo e das horas. Ele, se quiser, ele faz voltar o tempo. Assim como ele fez lá com o rei Ezequias, ele voltou o tempo para o rei Ezequias. Ele fez com que a sombra que estava atrás de Ezequias fosse para a frente. Ele fez a terra voltar 10 graus, ele fez uma grande mudança. Isso mostra que se ele quiser alterar o tempo e as horas e até o teu cenário, o cenário da vida do teu aluno, se ele quiser mudar a trajetória e os caminhos, ele pode fazer isso na hora e no tempo que ele quer. Porque ele é o dono do tempo, ele é o dono da vida e através do desejo dele, a gente consegue continuar vivendo através de sua misericórdia, né? O segundo ponto da nossa lição, as qualidades que Deus compartilha. Como a gente havia dito no início da lição, existem qualidades que Deus nos mostra, né? Existem qualidades que pertencem a Deus
e ele decidiu compartilhar com a gente. Privilégio nosso, né? Privilégio da gente. Então, isso significa que nós, como seres humanos, podemos sim desenvolver o caráter de Deus. A parte A do ponto 2 diz amor. Deus é amor. E você abrindo aí a sua lição em 1 João, capítulo 4, versículo 8, você vai ver que tudo o que Deus criou foi com amor. A Bíblia afirma que Deus é amor e que Ele enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não perecesse, mas que tenhamos a vida eterna. Então, por amor a mim, por amor a vocês, por amor aos alunos de vocês, Ele fez todo esse trajeto, esse cuidado, enviou aquele que mais amou, que é o Filho dele, para se sacrificar e para nos perdoar de todas as nossas iniquidades. Então, ele compartilha dessa qualidade quando diz: amem uns aos outros como eu amo vocês. E em João, o capítulo 15 e o versículo 12, você pode encontrar essa afirmativa. Na parte B da lição, diz: santidade, Deus é santo. Encontramos em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, que a palavra santo significa separado. Separado. Então, diga aos seus alunos que para sermos santos, para sermos diferentes, devemos estar sempre separados. Não podemos entrar e estar em qualquer tipo de ambiente, em qualquer tipo de roda. O Senhor, por ser santo, por ser separado, por ser único e por nos desejar que sejamos como Ele, precisamos nos comportar como Ele também. Porque Deus, Ele não tem nenhum vínculo com o pecado. Ele não tem nenhum vínculo com o mal. Ele não tem nenhum tipo de falha. E Jesus também, quando veio aqui ao mundo, Ele nos provou, sendo 100% também homem, que é possível, que conseguimos sim vencer as adversidades, as tentações, as emboscadas do inimigo. Jesus nos provou que nós conseguimos sim ser obedientes e que conseguimos também avançar com o povo, com amizade, com qualidade em comunicação, com investimento, com profundidade. Mas Deus, Ele não quer e não deseja que a gente ande praticando o mal e nem cometendo pecados involuntários. Pecados que a gente, é só isso, depois eu peço perdão a Deus, né? Não sei se você já ouviu alguém falar isso, cite até isso com o seu aluno. Quem é aqui que não já fez algo de errado e depois disse que Deus perdoa, né? Ou aquele velho ditado, quem perdoa é Deus, eu não perdoo não. Na verdade, a gente não deve obter esse pensamento. Se a gente quer ser diferente, temos que ser separados e ter comportamentos diferentes e essenciais para testemunhar aquilo que a gente diz viver. A parte C da nossa lição é justiça. Deus é justo. E encontramos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que Deus não nos trata com parcialidade, ou seja, Deus não tem preferidos. Deus, Ele ama a todos, de igual por igual. Ele trata cada um de forma justa. Aquele que cometer um ato de desobediência, de falha, ele vai lá ajudar a corrigir, ele vai perdoar, mas ele também vai agir com justiça. Então, aquele que acha que pode estar fazendo de tudo de errado, o tempo todo, falhando, está muito enganado. Porque Deus, Ele também é justo. Ele também nos cobra tudo que a gente faz de errado. Por isso, temos que ter cuidado nas nossas ações. Então, Deus, Ele não faz separação nem distinção de pessoas. Independente se é homem, se é mulher, a cor da pele, a altura, não importa. Ele trabalha com todos de forma igual. E o julgamento de Deus não é como o julgamento do homem. O julgamento de Deus é um julgamento central e necessário, porque até para as devidas consequências, Ele sabe o que suportamos, Ele sabe o que é melhor para nós e Ele sabe também como nos ajudar a sermos melhores. Porque através também dos nossos erros e das nossas falhas é onde aprendemos e evoluímos como pessoas. É quando criamos uma estrutura e uma base forte para depois gerarmos
a sabedoria, né, através de nossas vivências e passarmos para as outras pessoas, mediante aos erros que cometemos. Por isso, explique para os seus alunos que aquilo que você aconselha, que o cuidado que vocês têm com ele, não é para ser chato ou chato e rigoroso, não. É para que eles evitem cometer falhas e erros, porque sabemos que Deus é justo e mediante a desobediência, as consequências, elas vêm à tona. A parte D da lição, fidelidade. Deus é fiel. Em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 9, entendemos que a fidelidade é um ato que Deus tem em cumprir aquilo que Ele promete. É um ato de lealdade que Ele tem em fazer aquilo que Ele tem como promessa sobre a nossa vida. Então Deus, Ele é fiel na sua essência. Ele nem precisa que a gente tenha fé sobre algo, porque se Ele quiser fazer, Ele vai lá e faz. Se Ele te prometeu, professor, se Ele te prometeu, professora, descansa o teu coração, porque Ele vai cumprir na tua vida aquilo que Ele separou para você. Aquilo que Ele gerou no teu coração, aquele desejo, aqueles afazeres, aquelas promessas, aqueles planos que você anotou. Não descarte, porque Ele é fiel para cumprir na sua vida e também para cumprir na vida dos seus. Deus, Ele é fiel quando prometeu também perdoar os nossos pecados, sempre que a gente confessar. Então, além desse cuidado que Ele tem conosco, todas as vezes que a gente erra, mas a gente reconhece, Deus nos perdoa. Então, diga para os seus alunos que aquele que confessar verdadeiramente de todo o coração é perdoado. É sarado e é curado, porque conforme a gente entrega, Deus, Ele começa a nossa vida novamente do zero. Ele faz um novo percurso, um novo caminho. Convide alunos, adolescentes novos para participarem da sua classe. Quando você passar na rua, você vê um adolescente, um jovem, chame, faça o convite para ir para a escola dominical. Ainda que ele não frequente a igreja, sem compromisso. Tá? De início, para que ele entenda como é, entenda que é bom, que é feliz, que é divertido estar na escola bíblica dominical e que é bom também aprender mais de Deus. E a parte E da lição é bondade. Deus é bom. E encontramos em Lamentações, capítulo 3, versículo 25, que a bondade é sempre fazer o bem, mas fazer o bem de coração e não para mostrar. E não para dizer que está fazendo algo de legal, né? É fazer de coração, vontade pura, vontade própria. Porque a bondade de Deus reflete em tudo que Ele provê na nossa vida. Deus nunca vai te deixar faltar o pão. Deus, Ele nunca vai te deixar mendigar nada, porque Ele é bondoso. Se preocupe com o dia de hoje. Se preocupe com a necessidade de hoje, porque o amanhã pertence a Deus. O amanhã Deus já proveu sobre a sua vida. E da mesma forma, devemos ser bons para as pessoas. Colocar elas acima assim da gente. Porque dessa forma, elas vão aprender a também fazer isso conosco. É uma troca, é uma entrega. E ainda que não façam isso com você, não tem problema. Faça você mesmo. Seja diferente você mesmo. E tenha paciência consigo. Tenha paciência com o seu processo. Tá certo? A parte F da missão é misericórdia. Deus é misericordioso. E encontramos isso em Salmos, capítulo 103, versículo 8, que fala que a misericórdia é a compaixão com o miserável. Nós somos pessoas pequenas, pessoas limitadas, pessoas que não temos muita coisa para se fazer porque somos pequenos, somos rasos. Porque a profundidade vem mediante a Deus. Para que a gente saiba de algo, para que a gente tenha algo e para que a gente usufrua de algo, é pela misericórdia do Senhor. Não somos merecedores, não temos capacidade. Mas Ele, por seu cuidado, enxergou a gente, viu graça na gente, disse, vou pegar tu, vem cá, professor, professora, vem cá, meu nome é Ellen, tá, gente? Vem cá, vou cuidar de tu um pouquinho, pela misericórdia. Então, a misericórdia está sobre todos nós, todo o nosso povo. E é mediante a isso que estamos aqui de pé. Porque se não fosse a misericórdia dele, não suportaríamos as adversidades. Se não fosse a misericórdia dele, não conseguiríamos vivenciar as aflições. Sendo Deus misericordioso, Ele exige que nós, como servos, pratiquemos a mesma compaixão uns com os outros. E a gente vê isso em Mateus, capítulo 5, versículo 7. No ponto 3 da lição, as qualidades que Deus não compartilha. Existem coisas que Deus ele não vai fazer,
Porque imagina só, tudo de Deus, todas as coisas boas, ele permitir com que a gente seja ou que a gente faça. Iria dar muito errado. Com certeza o mundo seria muito descontrolado, né? Então, na parte A do ponto 3 da lição, fala onisciência, somente Deus sabe todas as coisas. Então, não há limite para o conhecimento de Deus. Ele não precisa fazer faculdade, ele não precisa estudar agronomia, ele não precisa entender como é o nosso corpo, ele não precisa estudar. Porque foi ele quem criou, foi ele quem gerou, foi ele quem fez. Então ele sabe como é o nosso corpo, ele sabe como é que o ambiente trabalha, favorável ao mundo, né? Ele sabe os locais que são de importância, né? Mas foi tudo ele que instruiu ao homem para criar museus, para criar pontos históricos. Os hospitais, foi tudo uma sabedoria dada ao homem para ser criado e para ser feito, né? Então, ele conhece todos os nossos pensamentos, por ele ser onisciente. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Ele é o dono da contagem de cabelo. Ele não precisa de muita coisa, porque ele já sabe de tudo, né? Então, ele sabe quantas estrelas tem no céu, quantas areias tem na praia. Ele sabe de tudo isso. E essa forma é o que ele não passa para nós, porque essa onisciência só quem tem é ele. A parte B é a onipresença. Deus está em todos os lugares. Então, em Jeremias, capítulo 23, versículo 24, nos fala que Deus não está limitado ao tempo e ao espaço. Ele pode estar ao mesmo tempo em todas as partes do mundo. Por exemplo, estou hoje aqui gravando essa aula e o Senhor está aqui presente nesta congregação, nesta igreja, nesta sala, mas Ele também está aí com você vendo esta aula. Ele também está com os teus filhos, com os teus familiares, com os teus alunos. Então, independente do ambiente, Ele está lá, Ele está vendo. Mas existe uma diferença, que não significa que Deus esteja em todas as coisas, porque Deus é santo. Ele está em todo mundo, mas ele não aceita de tudo. Ele não permanece em todos os ambientes. Então, ambientes ilícitos, ambientes que desagradam a ele não fica, porque ele é santo, ele é único e ele não carrega o pecado e nem as coisas malignas deste mundo. A parte C da nossa lição. Onipotência, Deus Todo-Poderoso. O poder ilimitado de Deus pode ser visto na criação do universo, da terra e de tudo que existe. O poder ilimitado é citado por Jó, a gente vê aqui na nossa lição em Jó 42 e o 2. Pelo anjo Gabriel também e por Jesus. Então a gente entende que somos limitados, mas Deus, ele é ilimitado, ele faz tudo à vontade, ele faz o que ele quer, na hora que ele quer e do jeito que ele quer. E chegando então ao fim da nossa lição, diga para os seus alunos, afirme para eles que a gente pode ter as qualidades de Deus, mas jamais seremos como ele, porque qualidades específicas como onisciência, a sua onipotência, a onipresença, só ele carrega. Porque ele é único, verdadeiro e santo. Então, vamos aí iniciar as atividades para os seus alunos, né? Faça aí sua atividade, compartilhando com ele o aprendizado da aula, né? Separando cartões com as qualidades de Deus que podemos ter, mas também das qualidades de Deus que não podemos ter. Deixe eles trabalharem em grupo e peça também para que eles desenhem um cartaz de uma forma bem ilustrativa e bem colorida. Porque Deus ele nos quer assim, alegres, vivos e fervorosos. Porque Ele nos amou desta tal maneira para que a gente vivesse e não existisse, vivesse e não sobrevivesse. Ele quer e deseja o melhor para as nossas vidas. Então, acima de tudo, está o nosso Pai Celestial. Acima de tudo, a sua palavra está viva. Acima de tudo, está o amor que Ele tem por nós. Então, que você tenha uma boa aula, uma maravilhosa semana. Que Deus abençoe a sua vida, a vida dos seus alunos. Ore por eles, interceda por eles, porque muitas coisas boas vão começar a acontecer. Se já tem coisa boa acontecendo, tem coisa boa chegando ainda mais, porque você tem se esforçado e Deus ele conhece o seu coração. Curte, comenta, compartilha
Coloca aqui o seu feedback e estaremos juntos em breve. Fiquem com Deus e que Deus abençoe. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do Pix. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção Pix e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar nossa chave Pix, que pode ser o nosso CNPJ 11 120 490 0001 86. Nosso e-mail contribua@eadalp.org.br ou nosso celular 81 98883 2755. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abreu Lima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves Pix para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86. E-mail contribua@iadalp.org.br. Celular 81 98883 2755. Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus.